Então estamos começando mais um Paulão Cast. Hoje nós vamos conversar sobre incorporação imobiliária e lei do distrato. Eu tenho aqui junto comigo prazer de receber Dr. Pedro Zequir, advogado especialista em direito imobiliário. Boa noite, Pedro. É isso aí. Uma alegria muito grande estar aqui com o Paulão. Um grande parceiro de trabalho, um grande profissional, que a gente percebe que não só trabalha com imóvel, mas é um apaixonado por imóvel. Então é uma alegria muito grande eu estar aqui conversando contigo. Uma pessoa que se preocupa não em simplesmente em vender um bem, mas uma pessoa que se preocupa em cuidar do seu cliente, em ser transparente com o seu cliente. Então tá com uma figura bem marcada assim, pelo mercado imobiliário, porque trabalha de maneira transparente e é apaixonado pelo que faz. Então, muito obrigado. É uma alegria grande estar no Paulão Cast, um nome maravilhoso, para a gente ter uma conversa descontraída aí sobre direito imobiliário, sobre incorporação imobiliária, sobre contrato, sobre distrato, sobre imóveis, né? Acho que hoje Pelotas respira imóveis, Pelotas respira o mercado imobiliário. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Paulão, muito obrigado pelo convite. E eu acredito que vamos conversar mais vezes, porque é um assunto muito amplo, né? Ô, Pedro, eu conversava contigo agora antes da gravação e tu me falava que tu saiu da faculdade com uma tendência de muito direito de família e nesse meio tempo, por situações outras até em relação à tua própria família, tu acabou enveredando por esse lado do direito imobiliário? Pois é. A gente, quando entra na faculdade de Direito, eu entrei lá no ano de 2011, eu entrei motivado por todas as áreas, né? A gente não parece que não sabe para onde quer ir. Eu tinha uma certeza, eu quero ser advogado. Meus colegas já vinham todos já inclinados para o concurso público, já inclinados para uma carreira policial, e eu vim já motivado por advogar, né? E tive uma certa experiência durante a faculdade. Eu estagiei numa vara de família e me apaixonei pelo direito imobiliário na época. Direito imobiliário não, direito de família. Me apaixonei e saí formado já querendo, olha, vou atuar no direito de família. Mas eu tive uma situação no ano de 2014 que a minha mãe, né, mãe de 3 filhos homens, para, acho que, satisfazer um pouco do sonho dos guris em morar numa casa, nós sempre moramos em apartamento, de morar numa casa, ela entrou numa transação imobiliária um pouco maluca, um pouco louca, e se atirou num negócio que numa primeira vista parecia ser a realização do nosso sonho como família. Mas eu pude ver, ao longo dos anos, a minha mãe se esforçando ao máximo para manter aquele contrato de financiamento, aquele contrato de compra e venda que ela assinou de uma maneira atropelada, sem uma assessoria jurídica adequada na época, sem uma assessoria imobiliária adequada na época. E com o passar dos anos, o meu irmão mais velho saiu de casa, eu saí de casa, o meu irmão mais novo saiu de casa, e vi a minha mãe, acho que posso dizer, atirada numa casa de quase 300 metros quadrados, pagando uma parcela altíssima, sem qualquer possibilidade de reaver, negociar, e é uma casa anunciada para venda, e não Sim. conseguia. E isso, de certa forma, me despertou, me deu um estalo na cabeça, no coração, de pensar que quando a gente lida com uma transação imobiliária, a gente lida com um planejamento de vida. A gente lida com planejamento financeiro. A gente lida com planejamento de uma família. A gente lida com sonhos também, né? Com sonho. E muitas vezes, quando a gente lida com uma falta de cuidado, com uma falta de zelo, de uma maneira atropelada, de uma pressão, às vezes de um profissional, que pode acontecer, a gente sabe, a gente pode simplesmente estar jogando uma pessoa dentro do imóvel sem ter, talvez, a noção das consequências que isso podem gerar. Né? A gente tem hoje aí Pelotas, né? um grande centro imobiliário, um boom imobiliário que a gente está vivendo em Pelotas, isso é maravilhoso. E eu vi a minha mãe atirada no imóvel, não conseguindo caminhar, porque talvez se frustrou numa negociação não muito feliz. Em razão disso, como eu te falei, eu busquei estudar o direito imobiliário. Eu saí da faculdade querendo direito de família, tentando, mas me matriculei numa especialização de quê? Direito imobiliário. Me especializei em direito imobiliário, registral, notarial e urbanístico na Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, em parceria com a ESA, nossa OAB aqui. E tô aí, tô atuando.
apaixonado, desbravando, com muitos parceiros que eu tenho, dentre esses, a alegria de ter o Paulão como parceiro, tenho algumas imobiliárias que eu admiro muito o trabalho e fico muito feliz de ter trabalhado junto. E a gente segue junto, eu acho, que o mercado imobiliário não é meu, não é do Paulão, não é da Idealiza, como a gente está aqui, não é de nenhuma construtora, nenhum de incorporador. O mercado imobiliário é de todos nós que contribuímos para a construção e melhoria dele. E às vezes temos que arcar com alguns tropeços desse mercado. Tu sabe que enquanto corretor de imóveis, muitas vezes os clientes inventam, resolvem fazer uma transação imobiliária direto. E não foram poucas vezes que depois de dar tudo errado, me procuram. Me ajuda a resolver. Eu digo, agora tu quer ajuda? Então, sempre vejo assim, eu sou muito a favor de especialistas em todas as áreas. O pessoal seguido me diz, pô, tu paga R$100 para emplacar o teu carro? Eu digo, mas o cara é um especialista. Se der um problema, diversas coisas que podem acontecer. Então, eu sou muito a favor dessa situação de especialista. E tem que ter, assim como determinadas coisas, tem que ter o contador, tem que ter o advogado, tem que ter o corretor, cada um na sua área. E só é bom quem se especializa na sua área, né? E tu sabes, Paulão, tu falaste que às vezes a negociação frustrada te procuram, né? Pô, deu errado, Paulão, e agora me ajuda. Eu defendo muito que quando tu fecha um negócio imobiliário, quando tu fecha a compra de um carro, quando tu fecha a contratação de algum serviço, a gente formaliza ele por meio de um contrato. E eu lido com contrato, cada contrato é uma vida. Cada contrato é uma vida. Por isso que eu sou muito contra do Google, quando a gente coloca modelo de contrato de... modelo de não sei o quê. Toda negociação tem suas peculiaridades, né? Por isso que eu lido. Cada contrato é uma vida. Por mais que seja, às vezes, um contrato de locação, que às vezes a gente tem cláusulas gerais, mas cada contrato é uma vida. Cada contrato tem pessoas diferentes, cada contrato tem um imóvel diferente, tem sonhos diferentes. E se o contrato não for bem feito, depois fica muito complicado tu conseguir... Por isso que fica até, já de início aqui na nossa conversa, para todos aqueles que vão ouvir, para todos os construtores, incorporadores, pretensos adquirentes, pretensos vendedores, que quando forem formalizar um negócio, seja ele imobiliário, seja ele de prestação de serviço, procure o advogado de sua confiança. Procure um especialista na área do negócio que vai formalizar, que vai fazer. Né? Justamente para quê? Para nós mitigarmos os problemas. Quer dizer, se eu tiver um advogado, eu vou evitar o problema? Talvez não. Talvez vá ter problemas, mas esses problemas vão ser mitigados, vão ser reduzidos. Tu vai estar assessorado. Por isso, como tu bem dissestes, procurem especialistas. Procurem especialistas. Com certeza. Já entrando direto na área de incorporação, nós vamos falar um pouco sobre contrato, um pouco sobre lei do distrato. Esclarece para nós a diferença entre construtora e incorporadora, que isso é uma situação que muitas vezes o cliente não entende. É construtora, é incorporadora? Qual é a especificação exata de cada uma? Bom, antes de eu acho que diferenciar, eu acho que eu posso trazer um conceito, né? Eu gosto de trabalhar muito as palavras. Incorporar. Incorporar. Incorporar, para mim, significa e sugere dar corpo. Dar corpo. Inserir. Construir. Colocar num corpo. Né? Juridicamente, a incorporação imobiliária é o ato de construir e vender antecipadamente o imóvel e suas unidades autônomas. Em resumo, é isso. De forma bem, acho que bem pontual, assim, né? Dar corpo a uma ideia, dar corpo a um projeto. Mas o que eu faço? Quando eu vejo que é um incorporador, quem é esse incorporador? O que pode ser? O que ele faz? O incorporador, como a gente pode pegar o que a própria lei prevê, né? A lei está lá, diz, na 4591 fala. O incorporador pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que exerce a atividade de quê? De vender antecipadamente as unidades autônomas, não unidade autônoma, enquanto incorporação ainda a gente trata como fração ideal, né? De um empreendimento futuro. E aí, esse trabalho desse incorporador é só levantar o prédio, é só vender, o que ele faz? Né? Ele é obrigado a registrar, o que ele deve fazer? Em resumo, a incorporação ela é o coração da construção.
ela é a gestão de tudo aquilo que vai ser edificado e de todos os sonhos que ali estarão. Né? E aí, quando tu me perguntas, né, construtor e incorporador, qual é a diferença? A própria lei nos ajuda a entender essa diferença. Né? A construtora é a pessoa física, o construtor, ou a pessoa jurídica, que ergue, que coloca, de uma maneira bem simples, a pedra sobre pedra. Né? E a incorporadora, pessoa jurídica, pessoa física, que vai alienar as frações ideais, as unidades autônomas, né? Gerenciando prazo, coordenando a incorporação de maneira geral, trabalhando com documentação, promovendo registro. Ela faz, então, a gestão. Ela é a proprietária do projeto, do empreendimento, responsável perante os adquirentes para a entrega, os prazos, problemas construtivos, estruturais. E na verdade, aonde o consumidor, o comprador, pode, às vezes, encontrar segurança. Quem é que está fazendo essa obra? É a construtora, está levantando, mas tem uma incorporadora por trás. Tem todo um trabalho prévio que foi feito, tem todo um estudo que foi feito. Então, a incorporadora ela é essa pessoa que faz a gestão das vendas antecipadas, a gestão da obra, faz toda a gestão da atmosfera que está no entorno desse empreendimento que está sendo erguido. Pedro, são diversas maneiras que o cliente tem que se precaver antes de comprar um imóvel, uma unidade autônoma, conforme tu está falando, que na gíria do mercado imobiliário se diz, vou comprar um imóvel em planta. Qual é a maneira que o cliente pode se precaver em relação a ele? Pode pesquisar no Google, ver se tem processos, ver se tem ações trabalhistas, ver qual é a situação que está essa incorporadora. Quando a gente fala de imóvel, quando a gente fala de pessoa, né, se a gente quer ter alguma informação, algum registro da pessoa, se eu quero saber se o Paulão de fato existe, né, eu vou atrás de documentos que atestem a vida dele. Certidão de nascimento, teu CPF, teus documentos. E aonde esses documentos estão registrados. Quando a gente lida com imóveis, tá, aonde que a gente vê essa certidão de nascimento, essa vida? No registro de imóveis. Tá? Então, todo o ato de incorporar não é tão somente eu chegar e dizer para o Paulão, eu sou o incorporador. Não. O ato de incorporar, ele exige planejamento. Ele exige que se estruture toda uma operação, desde a procura desse terreno, desde o estudo de viabilidade econômica e ambiental, estudo de viabilidade jurídica e tudo isso. E depois que se consolida, de maneira bem resumida, depois que se consolida todo esse estudo... Mais as licenças legais, né? Eu junto toda a documentação necessária que está prevista em lei, eu registro essa incorporação na matrícula, na certidão de nascimento do imóvel. Então, quando eu vejo anunciado em qualquer plataforma, num stand, um empreendimento, eu, precavido da maneira que devo ser, eu vou dar uma pesquisada. Eu posso procurar um advogado, eu posso procurar um corretor de confiança, eu posso procurar alguém que possa me auxiliar na obtenção dessas informações, e ir até o registro de imóveis e pedir a matrícula X, para ver se está, de fato, registrada essa incorporação. Estando registrada essa incorporação, eu vou ter acesso posso ter acesso a todos os documentos que foram registrados juntos, né? Como os estudos de viabilidade, licença ambiental, negativas, toda e qualquer transação que foi feita entre o proprietário do terreno e o incorporador. Então, a gente pode ter, na verdade, o conhecimento da vida dessa incorporação. Por intermédio do quê? Do registro de imóveis, tá? Que, em observância ao princípio da publicidade, deve ter os seus atos públicos. E aí fizemos tudo isso, mas aí estou comprando uma incorporadora e tem diversas ações cíveis e trabalhistas. Como é que eu consigo chegar a isso? Como é que eu posso verificar isso? Eu coloco no Google, tem um site que possa se olhar? Na verdade, como eu te falei, quando a gente faz o registro da incorporação, né, é exigido desse incorporador certidões negativas. Sim. Inclusive, e não só do incorporador, certidões negativas do proprietário do terreno. Por quê? Porque eu posso ter feito um negócio com o incorporador, o proprietário, e ele pode ainda não ter tirado totalmente o terreno do seu nome, porque ele fez uma permuta que vai se perfectibilizar tão somente depois e com algumas condições. Sim. E acho que particularidades do negócio. E às vezes esse imóvel que eu estou comprando ele pode estar em risco.
ele pode estar em risco. Como me precaver? De novo, procure um advogado especialista em direito imobiliário, que ele pode, acho que, te dar essa ajuda, né, gente? Mas uma coisa que é muito importante, tá, que eu quero trazer, tá, ainda que a gente saiba que na cidade tem-se muitos incorporadores e com um certo know-how já, um conhecimento de mercado, de novo, procure um advogado especializado para que ele faça algo que se chama due diligence. Ou corretor especializado também, né? Também. O que é a due diligence? Que é o quê? Que é a diligência prévia. O que é isso? O que é isso? Ele é um processo de investigação. Ele é um processo de investigação. Ou seja, é um estudo prévio que busca o quê? Informações. E a due diligence imobiliária nada mais é o quê? Que a apuração da regularidade do terreno e dos proprietários. Eu vou até me valer da minha colinha, porque são alguns requisitos bem importantes, tá? De eventuais entraves legais que possam dificultar o registro da incorporação. Qualquer coisa que tenha na matrícula, quando eu vou registrar a incorporação e tem algum bloqueio, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Né? Eu vou ver as condições ambientais do terreno, eu vou fazer toda uma análise documental desse terreno e do proprietário, vou apurar a certidão negativa do bem, vou apurar a certidão negativa do proprietário, dívida, análise aprofundada da matrícula, metragens, tudo para quê? Para antecipar eventuais problemas, gente. Então, às vezes, o comprar um imóvel não é o chegar a entregar um numerário para o Paulão e tu vai me entregar uma matrícula já totalmente limpa. Eu tenho que me valer o quê? De uma organização prévia, porque, como nós falamos, nós estamos lidando com sonho, planejamento, né? E acho que a credibilidade do trabalho do incorporador, da construtora, do corretor, é uma cadeia que não se basta tão somente no comprador e no vendedor. Sim. Né? É uma vida no entorno. Fiz tudo isso, procurei um corretor de especialista, procurei o advogado especializado em direito imobiliário. Pode ser eu, corretor, deve ser eu. Passou e a incorporadora vai começar a obra. Aí tem o que se chama SPE, Sociedade com Propósito Específico. Me fala um pouquinho sobre isso e o qual é a vantagem, qual é a situação dessa sociedade com propósito específico. Sempre a incorporadora tem que fazer uma sociedade com propósito específico? Não. Tá no nome, né? Sociedade, propósito específico. Sociedade, propósito específico. Ele é um modelo de organização empresarial, tá? Pelo qual, basicamente, se constitui uma nova empresa. Uma nova empresa. Uma pessoa jurídica, eu sempre digo, ela nasce com o registro do CNPJ. Ou seja, óbvio que a gente tem os sócios que se vinculam, mas nós termos uma SPE, né? Por ser uma nova empresa, ela vai ter o quê? Ela vai ter um endereço próprio, ela vai ter um patrimônio próprio, ela vai ter uma gestão própria, justamente para não se confundir com o patrimônio do incorporador, não se confundir com o CPF. Né? Ou seja, então, quando é uma SPE, e aí já entra também a parte do patrimônio de afetação, a SPE sempre tem patrimônio de afetação? Olha, deve ter. Deve ter. Deve ter. Até a título de conselho, se o incorporador não tem o que a gente chama de patrimônio de afetação, que acho que a gente já pode, aos pouquinhos, sim, já vamos ir entrando, tratando, depois a gente já fala sobre o que é. Né, eu, Pedro, se vou comprar um imóvel, uma SPE, uma sociedade de propósito específico, que foi constituída com um prazo determinado, com um propósito determinado. Eu, Pedro, vou constituir Pedro e Paulão SPE, uma SPE de construção. Vamos construir uma sociedade específica para construir um empreendimento. Nós vamos ter prazo para isso, nós vamos ter um propósito específico para isso, nós vamos ter um planejamento para isso. E quando esse planejamento, quando esse propósito se cumpre, a SPE se extingue. A SPE se extingue. Mas como eu fico seguro se a SPE é confiável? Qual é a garantia da incorporação? O que eu devo fazer? Para onde eu devo correr? Aí a gente entra no que a gente chama do patrimônio de afetação, né? Que ele pode se definir do quê? Como um conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a determinada pessoa. É tudo aquilo que a pessoa tem. Esse é o patrimônio, tudo aquilo que a pessoa tem. E a afetação, na acepção jurídica, é compreendida como a separação de determinado bem que compõe o patrimônio total de uma pessoa. Ou seja, a gente tira aquele patrimônio da mão de alguém para garantir o propósito específico. Ou seja, sim, então, para o cliente entender com maior facilidade,
Quando a empresa tem uma SPE com patrimônio de afetação, o dinheiro daquela obra, os recebíveis daquela obra, a receita daquela obra, não pode sair dali. E quando tu não tem, seria um caixa único. Afetar um lote, afetar um terreno, significa em proteger. Tá? Qualquer obrigação do incorporador que não tenha relação direta com o empreendimento que está sendo construído. Ou seja, eu blindo. Mas eu blindo o quê? Eu blindo só a obra? Não. Eu blindo a obra como um todo. Eu blindo as frações ideais, uma vez que elas foram registradas com a incorporação. E eu blindo todas as receitas auferidas pela incorporadora. Todas as receitas auferidas pela incorporadora. Não sai dali. Não sai dali. Situação hipotética. O Pedro constitui uma SPE, tem patrimônio de afetação. Mas o Pedro, como pessoa física, ele tropeça, se atrapalha financeiramente. E os clientes do Pedro se preocupam, porque, meu Deus, o Pedro ele quebrou, ele vai quebrar a minha obra. Isso não vai acontecer. Porque no momento que nós temos a SPE constituída, no momento que nós temos um patrimônio garantindo esse patrimônio de afetação, as minhas dívidas como pessoa física, elas não vão se confundir. Que interessante. As dívidas de pessoa física, então, tu não pode interferir ali. Porque a obra está afetada. Já tem a garantia. E aí, gente, qual é o risco? Eu gosto de traçar sempre o pior cenário. O Pedro está andando na rua, vê um stand onde o Luizinho é uma figura que não existe, tá, gente? O Luizinho está vendendo um imóvel. Estou vendendo um apartamento, condições maravilhosas, diretamente comigo. Aí eu vou no registro de imóveis, não tem a incorporação imobiliária, mas eu gostei muito daquilo. Aí eu vou ver a venda é feita por uma pessoa jurídica que já existe há muito tempo, que é o Luizinho Construções, que é um CNPJ que existe desde 2010 e que ele entregou umas 2 ou 3 empreendimentos, ali meio que estourou prazo, se atrapalhou, mas eu quero comprar mesmo assim. Aí eu vou lá e compro. E aí o Luizinho vai lá e se atrapalha financeiramente porque ele e a esposa são os sócios da pessoa jurídica que está administrando, Sim. que constrói, e aí eles constituem dívidas, também na pessoa jurídica por questões outras que não a construção, e aí tá feita a bagunça. Tá feita a bagunça. Por quê? Porque essa pessoa jurídica ela não foi criada com um propósito específico. Ela foi criada lá em 2010, não sei para quê, e aí eles mudaram lá na junta comercial o objeto de atuação, e aí começaram a fazer imóvel, e aí se atrapalharam. E tem vantagens fiscais tu afetar o patrimônio, tu fazer a SPE, fazer esse modelo construtivo? Na verdade, né, quais as vantagens de afetar o patrimônio? Afetar, né? Parece assim, estou afetado. Isso é uma afetação boa, né? E tem vantagens tanto para quem compra, quanto para quem incorpora. Por quê? Para quem compra, é uma garantia. Por quê? Porque não vai se confundir o patrimônio do construtor, do incorporador, com o da SPE. Com a da SPE. O patrimônio já tá garantido que vai terminar. É a garantia que uma eventual falência, uma insolvência atinge esse imóvel. Não vai acontecer. Né? Ele vai ser entregue, pode os compradores ficar tranquilos. Tá? Inclusive, quando a gente tem o patrimônio de afetação, os compradores eles podem fiscalizar como está sendo utilizado esse patrimônio de afetação. Tem, inclusive, reuniões periódicas, né? É o que a gente chama da comissão de representantes. Tá? Exato. E eu sempre digo, e gosto de Meu diretor sempre fala nessa parte da comissão de representantes. Eu gosto de ouvir também quando os colegas do direito imobiliário também dizem obra sem patrimônio de afetação é uma obra possivelmente fadada a um insucesso, gente. Tu, Pedro, meu cliente, não... me comprou do imóvel, tu não compraria um imóvel que não tivesse patrimônio de afetação? Não compraria. Eu, Pedro, não compraria. Tu vê, olha a gravidade disso, né? Da gente ter que ter todos esses cuidados. Mas só voltando para a vantagem, para o incorporador, vocês incorporadores, vocês têm vantagem quando vocês têm a obra afetada, né? Porque a gente entra no regime especial de tributação. Então, com o contador de vocês vão estar bem, porque fiscalmente isso é bom. Isso é bom. Então, a gente vem aqui falar sobre possíveis problemas da incorporação, patrimônio de afetação, mas isso não quer dizer que é só em favor do comprador. Quando a gente fala de patrimônio de afetação, de uma obra garantida, de uma SPE bem constituída, de uma due diligence imobiliária bem feita, a gente está contribuindo para quê? Para o incorporador trabalhar bem, para o construtor trabalhar bem, para a SPE e os sócios dessa SPE gerir todo o propósito específico
de maneira harmoniosa e o patrimônio de afetação totalmente tranquilo, bem administrado, fiscalizado pela comissão de representantes. E não pense que fiscalizar é algo negativo. Não é algo negativo. Quando eu estou aberto a uma fiscalização, e eu sou transparente, eu trabalho de maneira correta, eu fico muito tranquilo quando eu trabalho certo. Se eu estou aberto e trabalho certo, eu não tenho o que temer. Né, gente? Então, sim, ainda mais está tendo vantagem financeira. Ainda mais quando tu tem vantagem fiscal. Então, acredito que tudo isso que a gente está falando até agora contribui tão somente o quê? Para a concretização efetiva, regular e dentro daquilo que o direito entende por correto de um sonho. Tem como mensurar? É percentual essa vantagem financeira? Aí eu deixo para os colegas tributaristas. Tu disse para o incorporador. Para o incorporador. Aí, que aí entra, na verdade, no regime especial. Vai variar, às vezes, de acordo com a pessoa jurídica que é constituída. Tem toda uma questão mais tributária envolvida. O que mais, Paulão? Vamos conversar. Vamos jogar pontos e construir. Não, tô achando muito interessante essa parte. É um papo muito bom. Tô achando muito interessante essa parte. E, Paulão, vamos virar o jogo um pouquinho? Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. A gente está tratando, né, da compra do imóvel, da compra na incorporação, na compra de uma unidade autônoma ou de uma fração ideal quando a gente compra na incorporação. Como que funciona? E a gente percebe, assim, a gente vê diversos lançamentos grandes aqui na cidade e eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Como que funciona o calor da venda num plantão, num lançamento, naquela loucura onde às vezes a gente pode ter situações que eu estou pressionado, eu não sei o que eu faço, mas como que funciona isso? Como que funciona tudo isso que eu te falei de uma maneira resumida na prática ali? Como que isso se perfectibiliza? Na prática, Pedro, eu sempre primei, desde que eu comecei a trabalhar de corretor de imóveis, deve fazer 5, 6 anos, foi no lançamento do Ola, eu compro aqui no Parque Una, eu sempre falo isso, e eu acabo me tornando corretor de imóveis. Primeira coisa que eu sempre tive comigo, eu não vendo o que eu não compraria. Então, teve um cliente esses dias que me disse, mas tu não vai comprar uma Minha Casa Minha Vida agora? Eu digo, não, mas se eu estivesse vendendo, e hoje eu sou corretor especialista, Parque Una, eu sou exclusivo Parque Una, mas se eu estivesse vendendo Minha Casa Minha Vida, o que eu compraria se eu estivesse naquele estágio de vida seria o que eu vendo hoje. Então, sempre primando pela transparência, por fazer as coisas de maneira correta. Não foram poucas as vezes que eu deixei de vender. Por dizer a realidade para o cliente. Não que o imóvel não fosse bom, mas muitas vezes por entender que o cliente não tinha capacidade financeira. Então, quando eu estou fazendo uma negociação com o cliente, e essa adrenalina que é lançamento, quando não é lançamento, é uma venda tranquila, eu te digo que eu prefiro uma venda cadenciada, bem explicada, e no lançamento muitas vezes é aquela correria, tu explica e é o cliente querendo a unidade, daqui a pouco já não tem mais a unidade, mas sempre primando pela transparência. Tu até falou sobre contrato e depois na lei do distrato nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu sempre pergunto para o cliente, muitas vezes o cliente não quer que leia o contrato, mas eu sempre gosto de ler para ele e repassar os itens principais. Depois da lei do distrato, o contrato ele é muito parecido em quase todas as cláusulas, menos na parte espelho, que é onde tem condições de pagamento, a identificação do cliente, essas coisas. Então, eu, enquanto vendedor, primo só pela transparência. A gente estava falando ainda, voltando um pouquinho na parte de incorporação imobiliária, o Pedro hoje deixou de ser advogado, como está muito bem financeiramente, resolveu incorporar. Me fala um pouquinho como que seria isso aí, Pedro? Gente, é importante dizer, né? A incorporação, toda incorporação, ela deve, antes de tudo, ela deve ser registrada em cartório, tá? Como eu já falei, na certidão de nascimento do imóvel, né? Na matrícula, sobre qual o empreendimento vai se erguer. E como eu falei, o registrar em cartório é aquilo que dá publicidade. É aquilo que dá publicidade para terceiros. Né? Então, se o pessoal que trabalha no entorno quer saber o que vai acontecer ali naquele terreno onde começou uma movimentação, ele vai no cartório e vê o que está acontecendo. Mas o registro, ele é a pontinha do iceberg. Né? É o finalzinho. É o finalzinho. O registro da incorporação é o finalzinho. Só que a gente tem que pensar assim, os cartórios aqui da cidade, e eu falo isso com muito orgulho, eles são chatos.
chatos no sentido de que de fazer valer aquilo que é certo, né? A gente que tem contato direto com os cartórios de registro de imóveis aqui, eu tenho uma relação muito boa com todos, então eu fico muito feliz de ver que eles trabalham de uma maneira muito boa. Então, quando a gente tiver uma incorporação registrada, uma incorporação imobiliária registrada, a gente pode ficar tranquilo que o cartório fez o seu trabalho bem feito, que exigiu toda a documentação bem certinha, observou toda a documentação que está lá no artigo 32 da Lei 4591, que traz os documentos que a gente deve apresentar. Mas entre eles, título de propriedade do terreno do proprietário, certidões negativas, histórico dos proprietários dos últimos 20 anos, porque para observar o prazo prescricional vintenário, que a gente tem que ver toda a história daquele terreno, daquele local onde vai se assentar o empreendimento, o projeto de construção devidamente aprovado com alvará de construção, tá? Aí emitido pelos órgãos competentes. A gente tem aqui a prefeitura, as nossas secretarias, que também são chatas no sentido de exigir aquilo que de fato deve ser apresentado. O cálculo das áreas, tanto global quanto das unidades. Nós temos que ter também todos esses cálculos que devem constar, né, da NBR 12721, a negativa da Previdência Social, o memorial descritivo. Esse é importantíssimo. Por quê? Porque é no memorial descritivo onde vai o quê? Prevista todas as características da construção. Acabamento, Pedro, material. Deixa eu só te interromper aqui na parte do memorial descritivo, porque os imóveis que a gente vende aqui na Idealiza, quando tu tem ali louças do banheiro, desmarca tal ou similar. Tem memoriais descritivos que eu já vi, que só diz piso frio, não especifica. Isso tem que ser bem especificado? Olha, deveria. Eu sei que quando a gente olha aqui, as louças do banheiro tem que ser Docol, Deca ou similar, porque pode até que a empresa não exista mais quando chegar a hora de comprar, mas todas as coisas aqui na Idealiza tem sempre no memorial discriminado, marcas, espessura de vidro, tipo de espessura de abertura, portas, tudo muito especificado. Existe alguma coisa que te diga exatamente, que o memorial descritivo tem que dizer exatamente o que vai ser colocado? Ou pode dizer piso frio? Infelizmente, em cerâmica. Infelizmente pode. Infelizmente pode. Não só pode, como fazem, né, Paulão? Mas isso vai também da transparência, da seriedade e do compromisso do incorporador. Se eu te digo, vou te entregar uma caneta Bic, eu vou te entregar uma caneta Bic, né? Ou equivalente. No momento que eu deixo aberto, eu não tenho compromisso com quase nada. Eu tenho compromisso em te entregar o piso. Então isso é outra coisa muito importante do cliente analisar o memorial descritivo quando está comprando. Aí entra a importância do profissional corretor. O quê? Quando ele toma conhecimento de um empreendimento, ele estudar o memorial descritivo, ele entender como funciona aquela construtora, ele conhecer a idoneidade daquela construtora e daquele incorporador, ele saber os materiais que vão ser utilizados para quê? Para chegar e dizer para o cliente, olha, tu vai ter a louça da privada da marca XY, não vou dizer porque eu desconheço, mas tu vais ter a lajota, o piso frio, o carpete... Dimensões, tudo. As dimensões, isso tudo vai estar registrado lá no memorial descritivo. E uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas desconhecem, que deve ser registrado junto com a matrícula. Minuta da convenção de condomínio. Ou seja, a lei entre os condôminos, o regramento que vai ditar muitas das regras que vão gerir todos aqueles proprietários do mesmo empreendimento, ela deve constar também quando do registro da incorporação. Sim, porque senão daqui a pouco tu está comprando com uma finalidade e aquela finalidade pode não existir. Por isso eu alerto para as convenções, faço a mesma crítica que eu faço para os contratos padrões. Cuidado com as convenções de condomínio padrões. Porque, gente, para alterar uma convenção de condomínio, aqui os meus colegas advogados não me deixam mentir. Já fui síndico de um prédio e sou do outro. Para tu arranjar os 2/3. Para colocar um gerador num prédio que eu já fui síndico, então, para gente, chegar nos 2/3. Esse cuidado
do incorporador em ser transparente e apresentar tudo de forma redondinha para ser aprovado, para ser registrado na matrícula, é muito importante. Além desses diversos documentos que eu falei, a gente tem que também ficar atento que é descrição da parcela do preço quando a gente tem a permuta. Tá? Permuta do quê? Do proprietário com o incorporador. Muitas vezes o incorporador ele vai ver um terreno numa esquina e vai dizer, eu quero construir aqui, vou falar com esse proprietário. E a gente sabe que às vezes o proprietário do terreno ele negocia, mas ele diz, ok, mas tu me dá X apartamentos, tu me dá X unidades autônomas. Essa negociação entre o proprietário e o incorporador também tem que constar na matrícula. Para quê? Para quando os futuros e pretensos adquirentes e compradores terem ciência que determinadas unidades não vão estar à venda, que determinadas unidades pertencerão ao proprietário. Então, isso tudo vai registrado. E uma coisa, vai lá o Pedro, como tu bem disseste, vai estar bem financeiramente, vai ser um incorporador ou não vai estar bem financeiramente. A gente tem vários casos, cases aí que podem ter acontecido, coisas que não foram muito agradáveis. Eu registro a minha incorporação, por mais que eu preencha todos os meus requisitos. Se 180 dias depois do registro da incorporação eu não vender nada, eu não fizer nada, ficar parado, eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu vou ter que atualizar todos os documentos, todas as negativas, eu vou ter que demonstrar a regularidade de tudo. Ou seja, quem quer incorporar não se aventura, vou ver o que vai acontecer. De novo, é um processo sólido que exige planejamento, que exige o due diligence, tanto por parte do incorporador quanto do proprietário, do corretor, de todos aqueles que fazem o mercado imobiliário, em especial a contribuição dos colegas especialistas em direito imobiliário. Então, incorporação imobiliária não é brincadeira. É a vida de vários que estão se envolvendo no negócio e é toda uma atmosfera que contribui para quê? Para o crescimento da cidade de Pelotas. Se nós andarmos pelo centro, a gente, infelizmente, vai passar por alguns empreendimentos que não foram findados, que não terminaram. Eu não vou citar, até porque seria antiético citar um específico. Mas andando pelo centro da cidade, grandes construtoras de 20, 30 anos atrás que estavam edificando prédios enormes, que hoje estão parados no esqueleto. Por quê? Chega a enfeiar Por quê? A cidade, né? Confusão patrimonial, pessoa física, pessoa jurídica, não constituição de uma sociedade de propósito específico, ausência de um registro regular de uma incorporação imobiliária e inexistência de um patrimônio de afetação. Ou seja, confusão entre patrimônios, falta de garantia. Então, o mercado imobiliário chora quando vê isso. E não são poucas as construções na cidade que estão nesse estado. Então tem bastante. Não são poucas. Pedro, vamos falar um pouquinho sobre a lei do distrato. E até nós já tivemos caso que tu me auxiliou juridicamente. Arrependimento do cliente. Existe aquela situação que quando o cliente assina fora da incorporadora, ele tem os 7 dias para desistir. Quando ele assina na incorporadora, esse contrato está valendo. Existe alguma situação que o cliente possa se arrepender no momento da assinatura do contrato? Existe. A lei do distrato, na verdade, ela vem... o direito do consumidor ele garante também o arrependimento, só que a gente tem que analisar as particularidades. A lei do distrato em si, vou colar o número da lei, né? Lei 13.786. Ela alterou alguns artigos lá da Lei 4591 e da 6766. A 6766 ela trata do parcelamento solo urbano. Tá? Na sua essência, ela alterou 3 artigos. O 35A, o 43A e o 67A. Tá? O 35A traz o que deve contar no quadro resumo. Tá? 43A fala dos 180 dias que a gente está acostumado, que depois Sim. a gente vai entrar e das penalidades. 67A trata do desfazimento do negócio. Tá? Vai lá o Pedro. Comprou do Paulão num estande de venda na nossa querida Fena Doce, que logo começa. O Pedro tem direito de arrependimento? Tem. 7 dias, né? 7 dias. Agora o Pedro comprou num... Como é que se chama? Um estande de vendas também no Shopping Pelotas. Aqui ao lado.
Pedro tem direito de arrependimento. Pedro chegou em casa com aquela pasta bonita, que a gente está acostumado, com o contrato, lê. Bah, não gostei. Bah, eu vi que um dos empreendimentos que tu me vendesse, Paulão, situação hipotética, são 3 torres. E quando eu olhei e comprei no calor da hora, eu achei que era uma só. Eu vou ser prejudicado, eu não quero. Como é que eu faço? Eu assinei o meu contrato no Shopping Pelotas. Eu posso me arrepender? Posso me arrepender. Posso me arrepender. Quando que esses 7 dias não cabem? Quando que esses 7 dias não cabem? Parágrafo 10º do artigo 67 da Lei 4591. Quando eu assino ele na sede da incorporadora. Quando eu estou ali sendo atendido pelo Paulão, o Paulão me oportuniza à vista da maquete, à vista do contrato, todo o conhecimento, esses 7 dias caem por terra. A gente está acostumado a ver esses 7 dias nas compras pela internet, né? Quando a gente compra no escuro e vê, meu Deus, não é isso que eu quero, eu devolvo. Mas eu não assinei lá, não comprei no... Né? Então, esses 7 dias, eles valem. Quando eu compro num estande de venda ou fora da sede da incorporadora, tá? 7 dias de arrependimento. Se eu compro na sede da incorporadora, tomando ciência de todas as características, todas as condições de negócio, sendo plenamente assessorado e tendo acesso ao contrato, ou seja, a vida do negócio, da transação, esses 7 dias, infelizmente, a gente não pode. O que eu oriento novamente? Procure um corretor especialista, procure um corretor para lhe auxiliar, que também deve ter conhecimento. O corretor ele não vai entender só de como funciona a compra e a venda. Paulão, já tive diversas conversas, é uma pessoa que entende muito de direito imobiliário. Então eu estou pisando em ovos, daqui a pouco para ele não me corrigir. Então a gente tem que ter essa multidisciplinariedade. Né? Da mesma forma que eu tenho que entender um pouco de tudo, né? Tu tem que entender também um pouco e tu entendes. E graças a Deus a gente tem aí muitos clientes satisfeitos, né, Paulão? Com certeza. Já que tu abriu o assunto ali, o distrato, solicitação de distrato pelo cliente. Tem a lei que diz que até 180 dias, bem a grosso modo, a incorporadora pode atrasar. Se tu analisar na lei, tu me dizia sábado que isso aí não tem solução. 180 dias é um direito de atraso da incorporadora. Quando a gente já registra a incorporação, a gente tem toda aquela previsão dos prazos para entrega, a lei ela já dá essa garantia dos 180 dias, porque a gente pode estar sujeito a diversas questões que muitas vezes fogem pode falar quando a gente tem problemas ao jogo de cintura do incorporador, aquela resolução rápida do problema. Às vezes isso pode complicar e esses 180 dias eles servem para isso. Nós tivemos aí a pandemia do Covid-19, que... A pandemia pode ser usada para justificar? Eu vou entrar. Nós tivemos os nossos amigos construtores, os nossos amigos incorporadores e até construtores particulares fazendo as obras nas suas casas, que a gente teve a pandemia como um grande motivador para a gente tornar o nosso lar um lugar que a gente queira estar ainda mais. Então a gente fez muita obra. A suba dos materiais. A dificuldade de acesso aos materiais. Né? Então isso, de certa forma, num primeiro momento dificultou. Mas a gente dando um Google muito rápido, coloca mercado da construção civil, período pandêmico. A construção civil foi um dos setores que mais cresceu durante a pandemia de Covid-19. Né? Sim, Se a gente pegar, por exemplo, aqui onde a gente está. Não atrasou nenhum dia. Nós vimos as obras andando. Né? Então, no momento que a gente atrasa 180 dias, passou de 180 dias, passa esse consumidor a constituir um direito. O valor que ele pagou, ele vai receber um percentual em cima, vai receber uma multa em cima. Ele pode buscar o quê? Os seus direitos junto ao judiciário, pleitear um eventual dano, pleitear um eventual... Seria danos morais? Pode ser. Porque eu fico pensando assim, Pedro. Comprei um apartamento. Calculei. Tenho um contrato de aluguel, 3 anos. Vamos pegar o meu exemplo, quando eu vim para cá. Eu e a esposa vendemos um apartamento que a gente tinha. Alugamos por um período, enquanto ficava pronta a obra, e aqui a obra foi entregue religiosamente no prazo. Se não tivesse sido entregue religiosamente no prazo, eu teria mais 2.000 de aluguel por mês. Então, estaria tendo um prejuízo real. Então, daqui a pouco atrasou
18 meses, 17 meses, 24 meses, e a pessoa está deixando de morar e está tendo um custo no outro lado. Então, eu poderia reaver esse prejuízo? Na verdade, nós temos as penalidades, tá? Nós temos as penalidades previstas na lei e nós temos o judiciário à nossa disposição, né? Não posso eu prever se o juiz vai dar ou não, mas tu podes alegar o prejuízo que tu tivesse em decorrência desse atraso. Tá? Mas o valor corrigido, retornar... É o que eu quero trazer, tá? E eu me permito ler o artigo 43A da lei de extrato, que na verdade alterou a lei 4591. A entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente, como a data prevista da conclusão, pode ser entregue 180 dias depois da data prevista, desde que expressamente pactuado. Ou seja, os 180 dias ele tem que estar previsto. Ele tem que estar previsto. De forma clara e destacada. Tá? Então, o atraso de 180 dias, ele não vai dar causa à resolução do contrato por parte do adquirente. Tá? Atrasou 180 dias, não posso eu em 120 dias. Não vou falar atraso, porque não é atraso, é um prazo que foi pactuado. Pré-estabelecido. Então, eu não posso buscar a responsabilidade do incorporador por causa disso. Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput do artigo, se ultrapassar os 180 dias, desde que o adquirente, o comprador, não tenha dado causa a esse atraso, tá, poderá ser promovida por este, tá, a resolução do contrato. Então, atrasou, não foi por causa minha, eu posso buscar a resolução do contrato. Sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do artigo X então, da lei. No 108º primeiro dia, eu posso solicitar o distrato e a incorporadora tem 60 dias para devolver esse valor. Uhum. Agora aqui, na hipótese de a entrega do imóvel, tá? Mas tu tem que ver, se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido, 180, desde que o adquirente não tenha dado causa, pode ser promovido, tá? Sem prejuízo da devolução dos valores pagos. Blá, blá, blá. Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele estabelecido nesse artigo, e não se tratar de resolução de contrato, ou seja, eu não quero desistir, passou 180 dias, ainda assim eu quero, poderá ser promovida, não, será devida ao adquirente, adimplente, ou seja, se atrasou 180 dias, atrasou não, extrapolou o prazo de 180 dias, não deixe de pagar. Não deixe de pagar. A lei é muito clara, fala. Será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora por cada mês de atraso. Que interessante. Por cada mês de atraso. Muito interessante. Ou seja, 180 dias. Eu atrasei mais 6 meses. Me entregaram depois desses 6 meses. Deixa eu só... Vamos desenhar. Deixar bem claro. Passou 180 dias, vai atrasar mais 180, mas eu quero ficar com o imóvel. Então eu tenho direito a essa indenização. Eu tenho direito a essa indenização. Está previsto em lei. Se eu tiver em dia... Tá, e outra situação, Pedro. Passou lá 360 dias, atrasou. E o saldo que está corrigindo, que corrige pelo INCC, que continuam corrigindo quando atrasam? De novo, eu vou ter direito, tá, à devolução do valor, a multa de 1% do valor pago ao incorporador por cada mês, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato. Ou seja, o meu dinheiro que está lá, ele vai corrigir também. Sim. Ele vai corrigir também. Aí cabe ao judiciário decidir essa questão. Cabe ao judiciário. Há discussão. Com um bom jurídico se consegue. Exato. O que mais? Vamos lá. De novo, gente, eu acho que tudo é uma questão de explicar e entender e ser transparente. Eu tenho uma máxima, até extrapolando um pouquinho a pauta específica. Não é porque eu estudei a lei, o jurídico, que eu tenho que tentar tratar da lei, tentar tratar dos contratos de uma maneira difícil, onde eu vou impedir que o usuário entenda. Né? Às vezes, quando a gente chega num stand, num plantão, infelizmente ainda é essa realidade, onde a gente pega
calhamaço de folhas no contrato, com palavras difíceis, 800 assinaturas, 800 folhas. onde às vezes eu não consigo entender. Então, aí, muito embora criticado pelos meus colegas mais antigos, eu tento me desapegar um pouco do juridiquês, não perdendo a seriedade e a importância que tem os conceitos jurídicos. Mas eu tenho que tornar, tá, fácil a compreensão para o usuário. Quem é o usuário? É quem contrata, é quem compra, é quem vende. Talvez isso seja que nem a minha vida enquanto corretor, Pedro. E muitas vezes, e a gente tem que estar se policiando em relação a isso, muitas vezes a gente não diz o óbvio. E o óbvio tem que ser dito. Talvez seja a mesma situação tua. Passar o óbvio de maneira clara para o cliente conseguir entender, né? Exato. E acho que, voltando pro distrato, tá? Vou lá eu, unilateralmente. Unilateralmente, o Paulão me vendeu e eu quero me desfazer. Eu não quero mais. Tá? Mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto do adquirente. Eu parei de pagar. E agora o Paulão quer desfazer comigo. O que eu perco? Eu paguei alguns valores. Eu vou ter esses valores, parte desses valores restituídos. Só que a gente também tem que olhar para o incorporador. Nós temos que olhar para o construtor. Ele não pode ser lesado por um ato unilateral do comprador que ficou sem dinheiro, parou de pagar e quer desistir. Sim, sim. Ele teve despesa com isso, né? O corretor se envolveu, então eu vou desistir achando que eu vou receber tudo de volta? Não. Eu vou ter parte desse meu valor, eu vou ter esse meu valor que eu paguei, restituído, tendo abatido o quê? A comissão paga para o Paulão, né? Uma pena convencional que não pode exceder 25% da quantia paga, ou seja, foi estabelecido um teto do valor que pode ser retido. Às vezes a gente brigava no judiciário antes da alteração da lei, a gente queria que não, que a onerosidade do contrato era muito grande, então o construtor, o vendedor, o incorporador, ele tinha que reter no máximo 5%, no máximo 10%. Só que toda a despesa que ele teve, né, com propaganda, com marketing e tudo mais, então a gente tem que ter esse cuidado também para olhar também para o incorporador, que não é simplesmente pegar e desistir. Além disso, quando a gente compra o imóvel, está à disposição de mim, mesmo assim eu desisto depois de inadimplente, eu vou ter que ter participação nos pagamentos das cotas condominiais no momento que eu tive próximo do valor da associação de moradores, eu vou ter que pagar impostos durante esse período. Associação de moradores, se for num bairro que tem associação de moradores. Isso. Porque a gente tem também temos loteamentos, Sim. Como, por exemplo, aqui o Parque Uno. No momento que eu estou fruindo da coisa, a gente tem que ter a consciência de que eu sou responsável financeiro por essa coisa. Sim, até porque só tem o respaldo, jardinagem, toda a infraestrutura cuidada, principalmente a segurança que tem aqui no parque, porque tem a associação de moradores. Exato. Então, eu acho que é mais ou menos tudo acho que vai ao Então, encontro da transparência. Se não atrasar a obra, tranquilo, o incorporador vai receber a sua parte, vai receber a sua despesa. Quando atrasou a obra, aí o cliente passa a ter todos os direitos e garantias Previsto na lei. Eu acho que eu não estou falando nada muito, muito louco, né? É uma coisa lógica, né? A lei nos garante. Eu acho que toda a nossa conversa aqui ela poderia ser resumida na leitura da Lei 4591, que ela está disponível para todo mundo. É muito interessante os clientes lerem essa lei antes de fazer a negociação com a incorporadora. E talvez se não queiram ler a lei, procure um advogado de confiança. Ou chama o Paulão. Chama o Paulão. Até vou ler essa lei toda agora. Claro, eu acho tópicos, mas eu vou ler. Temos que ter o conhecimento pleno de tudo. E olha, eu sou cliente. Sou cliente da Exclusive. Cliente do Parque Una. Patrocinador aqui do Paulão Cast, cliente do Parque Una. E Esperamos. Tô torcendo muito e que tu venha. Que tu usufrua. Ansioso. Quando eu venho com o meu carro no final de semana, eu venho com a minha filha pequena e digo, filha, olha lá a tua sala. Adoro mostrar para ela. Isso é muito legal, mas eu tendo conhecimento, estudando, sabendo das particularidades do mercado, mesmo sabendo dos riscos, eu vi aquele contrato de 250 folhas, importante, mas termos uma assessoria imobiliária capacitada, que foi o que eu tive quando eu adquiri, de me esclarecer tudo e como funcionava, como que vai funcionar o fluxo de pagamento, como que vai funcionar. Isso é principal, né? Isso é essencial. Pedro, se tu desistir, vai acontecer isso. Mesmo tendo conhecimento, eu tive essa assessoria. Então, acho que busquem ter do seu lado profissionais capazes.
advogados especialistas, corretores especialistas, tá? Que possam contribuir para a construção de uma atmosfera imobiliária em Pelotas cada vez mais promissora. E menos rivalidades, menos disputas injustas, menos briga por clientes, porque eu acho que a gente tem que ter mercado para todo mundo, e temos, só que nós temos que agir jogar dentro das 4 linhas. Desde que seja ético, né? Nós temos que jogar dentro das 4 Toda linhas. disputa deveria, porque não é, mas deveria Nós ser temos que ética, jogar, né? assim como eu digo, eu tenho inúmeros colegas especialistas em direito imobiliário, talvez muito mais capacitados do que eu, trocando figurinha comigo. A gente trocando ideia. Tia, me indica o cliente aqui, tu me indica o cliente ali, vamos construir junto, vamos ajustar essa situação. Da mesma forma que nós poderíamos ter corretores mais capacitados do que tu, que eu acho muito difícil, mas que nós não somos os melhores, mas nós temos que nos dedicar para fazer o mercado imobiliário de Pelotas melhor ainda. De novo, jogando dentro das 4 linhas, sendo transparente com o cliente, esclarecendo o que consta no memorial descritivo, para quê? Para eu não tomar um susto quando me entregar a minha unidade. Para eu saber que eu fui no registro de imóveis, olhar o memorial descritivo da incorporação, e está descrito lá que o prédio é feito de tijolo, o prédio é feito de concreto, o prédio vai ter uma boa isolação térmica, um isolamento térmico, o prédio vai ter um isolamento acústico, o prédio vai ter condições de eu habitar de maneira digna. Isso tudo está no memorial descritivo. Então, para os incorporadores, sejam transparentes e honestos, para os construtores, observem o memorial descritivo, para os corretores, estudem os empreendimentos, né? Para os advogados, orientem as imobiliárias, os corretores, os construtores, os incorporadores. O advogado está em todas as searas, ele está em todas as etapas, né? Então, acho que a gente tem que ter cada vez mais transparência, dedicação, honestidade, jogando dentro das 4 linhas para construir a melhor atmosfera imobiliária para Pelotas. Incorporar, vender E empreendimentos de incorporadoras que tenham ética e responsabilidade. Tudo para Resumindo, seria realizar sonhos, realizações. não só vender imóveis. É isso aí. Agradeço imensamente a presença do Pedro Zequir, especialista em direito imobiliário, foi muito esclarecedor. E vamos outras vezes, porque tem muitos assuntos para falar sobre o mercado imobiliário. Com certeza, eu fico totalmente à disposição, extremamente feliz de estar aqui, e justamente para buscar construir um mercado imobiliário melhor. Peço desculpas se daqui a pouco fiquei devendo em alguma resposta, mas eu dou o meu melhor para construir o melhor e para deixar todos satisfeitos, obviamente, com conhecimento técnico, sem abusar do juridiquês, porque isso é para todos, o acesso é para todos, a gente tem que ter uma conversa fluida para realizações, para ter bons negócios e boas transações imobiliárias. Perfeito, é isso aí. Esse foi o Paulão Cast de maio.